Olá. Então eu venho agora apresentar para vocês o segundo vídeo da série da Geografia na BNCC, só para fazer uma recapitulação. O primeiro vídeo nós vimos sobre os eixos estruturantes. Então eu fui detalhando especificamente cada eixo estruturante e falando da importância que ele tem no processo de ensino-aprendizagem. E obviamente na aplicação da BNCC no currículo nacional ou no currículo catarinense. Então, como eu havia falado no vídeo anterior, no episódio 1, a base curricular ela fica estabelecida tem dois documentos, na verdade, que nos estabelecem como trabalhar e como estruturar o conteúdo em sala de aula. A base nacional, no vídeo anterior, inclusive, tem todos os links para vocês acessarem esses materiais, os sites e as bases de informações, e também o acesso ao currículo catarinense que nos rege sobre o estado de Santa Catarina. Não é um documento, de certa forma, obrigatório o catarinense, mas qualquer um dos dois deverá ser usado, né? A obrigatoriedade é usar uma base curricular. Qual é de escolha específica da escola, do professor. A base nacional, como se diz, ela é uma base completa. Eu não vou estender neste vídeo explicando, porque o primeiro vídeo estarão todas essas informações. Caso você tenha alguma dúvida dos eixos estruturantes, ao final desse vídeo eu vou colocar o link para vocês acessarem o vídeo anterior e trabalhar essa saga. Então, só para explicar para vocês que eu farei 3 vídeos explicando sobre a base curricular e geografia dentro de todo esse contexto. O primeiro vídeo a gente trabalhou os eixos estruturantes, e agora, o segundo vídeo, nós vamos trabalhar os campos de experiências. De acordo com documentos oficiais, né, os campos de experiência, eles constituem uma forma de organização curricular adequada do período que compreende a educação infantil, já que nós estamos trabalhando a questão da educação infantil. Obviamente, esse vídeo é direcionado às meninas do magistério ou qualquer outro profissional. Eu tenho observado, inclusive, no canal, no YouTube, e não é somente o pessoal do magistério que tem acessado, tem um número, inclusive acima do número de alunos que nós temos que tem acessado esse vídeo, e gostaria de agradecer a presença de vocês durante os vídeos, porque isso engrandece e nos dá um grau de importância do porquê permanecer fazendo esse material e disponibilizando para todo mundo. Então, os campos de experiência, quando trabalhados de modo interativo e lúdico, certos conhecimentos promovem a apropriação de conteúdos relevantes para a criança. Então, veja que o campo das experiências é de extrema importância na verdade, em qualquer nivelamento de ensino, né? Na educação infantil, na educação fundamental, no ensino médio, qualquer um dos níveis educacionais, ensino superior, o campo das experiências tem um grau elevadíssimo da compreensão da criança através de forma lúdica ou do indivíduo, a apropriação do conhecimento. Nesses campos de experiência que eu acabei de falar para vocês, nós temos o eu, o outro e o nós. Então, é a interação deste ser na educação infantil através das experiências sociais e as situações de interação com família, instituição escolar ou a própria coletividade. Veja o grau importante que a escola traz, porque muitas vezes as interações sociais, vamos pegar aí um exemplo da questão da educação, da escola integral, em período integral. Escolas de período integral, elas têm um grau elevadíssimo de importância na questão das experiências, o eu, o outro e o nós, dentro da experimentação escolar, pelo fato dessa criança muitas vezes ficar o dia todo neste recinto, nesta escola. E aí, os pais, muitas vezes, a confiança dos pais é que essa criança tenha um nível de desenvolvimento pleno. Então, o que vai acontecer? As experiências partirão a partir da escola. Então, essa criança sai cedo, ela vai para a escola, ela vai ter os campos de experiências. Depois desse campo de experiência na escola, no final da tarde, ela retorna para casa. Então, imagine, ela virá aos seus pais, que também trarão esse campo de experiência somente no período da noite. Então, veja bem, tem um grau de importância a escola nessa situação, pelo fato de essa criança ter, e os pais terem a confiança plena no processo de educação da escola, do indivíduo. Então, eu vejo que eu destaco aqui a palavra deve. A educação infantil deve criar oportunidades. É nossa obrigação, enquanto educador, até porque muitas vezes, dependendo do grau de acessibilidade
e o grau de informação das famílias, muitas vezes, a escola é o que vai abrir esses horizontes para essa criança. Porque muitas vezes, por questões socioeconômicas, os pais não têm condições de passar as visões de mundo ou especificamente a questão da ciência, né? Fica a responsabilidade da escola, fica a responsabilidade do conhecer essa criança e mostrar para ela as variedades que existem entre nós. Então, a educação infantil deve criar oportunidades para perceber para si, para o outro, alguns conceitos como respeito entre si e entre o ser humano. Então, veja que eu vou usar, inclusive, a palavra seres humanos, né? Por quê? Porque, independentemente das situações que nós temos no mundo moderno, nós estamos falando da condição de ser humano. Então, aqui tem um segundo ponto, que é o corpo, gestos e movimentos. O corpo é integrante privilegiado das práticas pedagógicas, sensações, necessidades, potencialidades e limites. A música, a dança, o teatro e as brincadeiras de faz de conta são recursos pelos quais as crianças se comunicam e expressam suas emoções, através de movimentos, gestos, olhares, sons, mímicas, fantoche. Existe uma infinidade de atividades possíveis de se aplicar na educação infantil para que nós possamos conhecer o nosso corpo. Por que eu digo nosso corpo? Porque muitas vezes nós, adultos, temos algumas restrições de comportamento ou de autonomia de liberdade da nossa prática do corpo, ou até expressar publicamente aquilo que a gente almeja ou acredita. Essas dificuldades, muitas vezes, elas estão enraizadas lá na educação infantil. E muitas vezes acaba sendo, não é culpar todo o processo, mas a educação infantil, que é quem tem essa capacidade intelectual de entender esses movimentos da criança e ver e perceber que esses movimentos são importantes para o desenvolvimento de um ser humano, acaba sendo culpa da educação infantil não saber desenvolver essas habilidades dentro da escola, né, do corpo, do gesto e do movimento, e isso acaba levando para o resto da vida. Ou muitas vezes gerando até traumas, né, no cerceamento dessa prática dessa criança, nos gestos, nos olhares dentro da escola. Porque é através do convívio espacial, do convívio humano, é que essa criança se formará como um indivíduo pensante, crítico e todas as outras situações que nós necessitamos lá nos outros nivelamentos de ensino. Então, começa lá na educação infantil. As expressões corporais, labiais, corporal, a dança, o movimento, são tudo coisas que fazem parte não só do imaginário, mas também da construção do intelectual de uma criança. Então, na sequência, nós trazemos o outro eixo, que seria os traços, os sons, as cores e formas. Então, essas manifestações artísticas, culturais, através dos sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens. Veja que tem um monte de recursos e formas que podem ser tecnológicas ou não de expressar esses sons. Vou usar duas ciências mais. Vamos tentar identificar que ciências são essas que conseguem fazer esse tipo de identificação com mais afinco. Seria a própria educação física, né? Ou o estudo do movimento do corpo. Há uma linha e uma vertente dentro da educação física que já vem trabalhando não mais educação física, mas o estudo do corpo, porque todas as práticas desportivas há necessidade de você conhecer o teu corpo, então permeia por essa linha científica, linha de conhecimento. E arte, né? Que expressa o sentimento da criança, né? As outras ciências não é que não são importantes, mas elas podem ser usadas como fins de paralelos comparativos. Se tu pegar, por exemplo, dentro da história, como eram as danças antigas, ou danças tradicionais, ou pinturas antigas, pinturas relacionadas à cultura dos povos antigos, as pinturas rupestres, como que são as pinturas de hoje, como que são as culturas, as danças, até fazer uma comparação, como eram as danças no tempo dos avós, como são as danças hoje. Então, essa transição temporal também pode ser trabalhada com essas características, dependendo da ciência que você pode escolher para fazer essa análise com maior afinco. No quesito, por exemplo, que eu venho falando, que é a questão da geografia,
é a própria influência cultural nos determinados momentos. Quando você vai trabalhar a questão dos materiais pedagógicos, inclusive, ou as modelagens, né? Trabalhar a coordenação fina, que é um ponto extremamente importante na educação infantil. A coordenação fina nos dá passos que depois essa criança não tem dificuldade de, por exemplo, trabalhar com uma régua. Eu já havia conversado com vocês do magistério, em uma das aulas anteriores a esse processo de pandemia, que muitas das dificuldades que os nossos alunos apresentam no ensino médio, que é onde eu pego a maior parte dos alunos na nossa escola, eles não sabem trabalhar muitas vezes com uma régua, né? Com fazer um traçado em linha reta, com uma régua e um lápis acompanhando em sua mão. Ou pior ainda, compasso. Eles não têm noção de como trabalhar com um compasso. Por quê? Porque não foi desenvolvido o senso fino da coordenação. Recortar folhas, né? Fazer círculos livres, à mão livre. Tudo isso é uma educação mais geométrica, que a gente poderia dizer que seria mais matemática, mas também é uma coordenação para todas as outras disciplinas. A criança que apresenta, por exemplo, dificuldade em escrever alinhado à linha do caderno. Muitas vezes ela escreve abaixo da linha, acima da linha, ou cortando essa linha, escrevendo entre essa linha. Então, isso são coordenações finas, que se desenvolve lá atrás, lá na educação infantil. Então, como eu coloco aqui no final, é papel da educação infantil criar situações em tempos e espaços diversos, onde elas possam produzir e apreciar experiências artísticas. Aqui eu coloco uma imagem de uma participação coletiva. Vocês estão vendo aqui que tem um grupo de crianças dentro de uma sala de aula que desenvolveram desenhos, um desenho, vamos dizer, entre aspas, livre, porém que todo mundo teve um processo de contribuição para elaborar uma figura ou um desenho para agregar uma determinada informação. Então veja que é passível de se fazer esse tipo de atividade e ele é passível de fazer uma interpretação mais primorosa na coletividade, respeitando, né, obviamente, as diferenças. Tá? Então aqui fica uma dica, inclusive, de uma atividade que possa integrar a turma. Né? A escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. Eu também já havia falado para vocês que tem artigos que mostram que não é uma questão de disputa, tá? O que eu vou falar aqui. Não é uma disputa entre gêneros, mas as meninas, nos anos iniciais ou na educação infantil, apresentam uma riqueza de vocabulário maior do que os meninos. Isso se deve ao fato do tipo de brincadeira estabelecida entre os meninos e entre as meninas. Muitas vezes as meninas trabalham de casinha, né? Não estou dizendo que brincar de casinha ensina, né? E o menino precisa brincar de casinha para poder ser alfabetizado ou ampliar o vocabulário. Não, mas a forma como as meninas conduzem suas brincadeiras, né? Elas trabalham muito mais a imaginação. Então o repertório de vocabulário acaba ampliando mais das meninas do que o dos meninos. Os meninos, muitas vezes, têm brincadeiras mais restritas, voltadas e aí é uma questão da cultura do futebol no Brasil, né? Que é jogar bola e brincar de carrinho. Então assim, o importante, muitas vezes, é desenvolver brincadeiras ou brinquedos, muitas vezes, até com material reciclado, que essa criança desenvolva o senso criativo. Quanto mais essa criança tiver a necessidade de criar o senso de imaginação durante a brincadeira, maior será a capacidade de ela ter um vocábulo ampliado. E o professor também é uma ferramenta importante para a ampliação desse vocabulário. Né? Muitas vezes usar palavras que naquele momento da tua explicação eles não entendam, mas que você depois venha inteirando para essa criança o que significa tal palavra. Isso é ampliação de vocabulário e é extremamente importante para a educação infantil, porque você abre o leque de percepção do cérebro da criança. Né? As conexões neurológicas de uma criança, quando você usa de um vocabulário diferenciado, elas ampliam. E aí ela é mais receptiva a novos vocábulos. Então, como eu digo aqui, é o grande mediador entre as crianças e os mais diversos gêneros literários. Eu vou citar uma pessoa aqui que sempre briga muito por isso, que é a professora Márcia, a professora de português e literatura de vocês. É quase que pontual. Ela, assim, a exigência dela é extremamente rigorosa
no quesito literatura. Não tem como eu ser um professor de educação infantil se eu não tenho o hábito de leitura pessoal e coletiva em sala de aula. Então, assim, se você está na educação infantil ou pensa estar na educação infantil e não acompanha gêneros literários ou apresenta contações de histórias em sala de aula, você está no lugar errado. Tá? Fica aqui um ponto bem importantíssimo, né? Eu chamo muita atenção deste ponto. Quem não tem hábito de leitura não sabe ensinar crianças a ler. Isso é fato, ok? Então, tenham na sala uma biblioteca mínima que seja, através de doações, as próprias crianças, estimular elas a fazer a rotatividade de leitura. Ah, mas elas não sabem ler, professor. O nível que elas estão, elas nem sabem ler. Por que elas vão levar o livro para casa? A questão não é saber ler, mas tem diversas formas de leitura que é possível de se fazer em um livro infantil. Né? Pode ser uma leitura visual, uma leitura mais no reino da imaginação. Ela vai visualizar as imagens que estão expostas no livro e ela vai tentar criar uma situação, um problema ou uma história no decorrer. Isso também é um gênero literário, é uma capacidade de a criança criar. Como eu havia falado anteriormente, o vocabulário da criança vai se estabelecendo através das vivências. Então, cada ponto desse, na verdade, vai ter um grau de importância. O que aqui foi fragmentado eles para vocês conseguirem compreender o quão importante é você construir e raciocinar sobre esses espaços. Aqui entra um ponto que fica muito mais aproximado da ciência geográfica, das ciências, da história, que é a questão dos espaços, tempo, quantidades e relações e transformações, onde ele vai precisar fazer essas correlações do espaço que ele vive com o espaço que ele habita e o espaço que ele ocupa e utiliza por um determinado tempo. Então, nós temos aqui a questão da rua, a casa, a escola, o bairro, a cidade, etc. Ampliando ou regionalizando, né? Trazendo do macro para o micro. Normalmente, na educação infantil, a gente faz o inverso, né? Que é do micro, da casa, a rua, a quadra, a escola, o bairro, a cidade, o estado, enfim, a gente vai ampliando essa percepção de mundo. As variações temporais do dia, da noite. Por que aconteceu isso? Aproveitar o fenômeno que está acontecendo lá fora. Está chovendo, está mais iluminado por causa do sol, por causa das nuvens que saíram da frente do sol. Tudo isso são fenômenos do dia a dia que podem ser utilizados como meios de promover o conhecimento da criança. Então, promover a interação entre brincadeiras, oportunidades de realizar observações, manipular objetos, levantar hipóteses, não é dar pronto a resposta, é questionar para a criança. Por que será que é assim? Por que será que é assado? E aí um vai sair com uma resposta, induzir eles ao pensamento, induzir eles a tentar responder. Por mais que esteja errado, não é corrigir, não é assim. Você tem uma forma de você conduzir, porque senão você vai cercear a opinião da criança. E num momento que pode ser importante para ela falar, o que vai acontecer? Essa criança vai ficar com aquela restrição, porque a professora me corta, a professora não aceita eu falar. Então, acontece isso. Então, nós podemos permear e dizer assim, quem sabe, será que não é determinada a situação? Será que não acontece isso? Aí nós temos a questão dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, são os compromissos que a escola e os educadores devem assumir com e para as crianças. Então, vivências nos campos de experiências dos quais as interações e brincadeiras fazem parte como eixos estruturantes. Então, a educação a partir da brincadeira. Não é a brincadeira só por brincar. Né? Eu gosto de observar muitas vezes as variadas ciências, como elas trabalham com algumas práticas pedagógicas. Eu vou fazer ainda um vídeo recomendando para vocês como trabalhar alguns conceitos multidisciplinares. Após essa inserção desse assunto BNCC, promessa minha, um quarto vídeo não seria desta série, mas seria uma recomendação de atividades que podem ser feitas de forma lúdica, ao qual vocês podem utilizar várias disciplinas ou eixos estruturantes através das brincadeiras para a alfabetização da criança. Tá? Então, o objetivo principal é as vivências e os campos de experiências. A educação ela é dividida em 3 subgrupos, a educação infantil. Desses subgrupos, nós temos bebês, crianças menores e crianças maiores.
Cada uma dessas faixas etárias ou subgrupos tem uma demanda de organização do conhecimento. Então, dos bebês, imitar as variações e entonações e gestos realizados pelos adultos ao ler histórias e ao cantar. Crianças menores, relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos. Por quê? Porque a fase da criança de absorção desses conhecimentos, ela vai a partir do concreto para a abstração. Então, o concreto é a vivência, a materialidade. Ela precisa tocar, ela precisa sentir. Inclusive, isso envolve emoções. E a abstração é ela começar a interligar esses fatores estruturais à educação abstrata, ou seja, o conhecimento. A abstração é aquilo que não, né, não é tátil. Então, é o conhecimento científico. Né? Então, a gente avança do concreto à abstração. Num terceiro subgrupo, nós temos as crianças maiores, que é recontar histórias já ouvidas para a produção de reconto escrito, tendo o professor como o mediador, como o escriba, o registrador, vamos usar entre aspas esse termo, registrador. Ok? Então, tudo isso que eu falei nesta aula está na BNCC, no documento, primeira edição de 2017, na página 47, citando sobre essas categorias e subgrupos. Aqui fica, então, o fechamento. Nós ainda vamos trabalhar as competências gerais e eu vou explicar cada uma delas no próximo vídeo associada à geografia dentro da BNCC. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Eu vou pedir para vocês, de novo, né, estarem inscritos no canal, porque sempre que houver notificações e informações, vocês poderão estar acessando. Agradeço a atenção de vocês. Se inscreva, compartilhe e um abraço. Até a próxima. Valeu!